Olá, hoje nós vamos iniciar a apresentação da nossa disciplina Orçamento, né? O orçamento é uma disciplina extremamente importante na sua grade curricular, pela experiência que ela vai trazer para você enquanto gestor, no nosso curso de administração. Nós sabemos que o ambiente, né, moderno atualmente, ele traz diversos desafios para a própria empresa, né, para as firmas, para os gestores, inclusive, também, né, em relação a como ele se comporta e em relação a como ele vai enfrentar todas as divergências e todas essas competitividades que a gente está vendo atualmente dentro do mercado. Então, o orçamento, o objetivo dessa disciplina é apresentar o orçamento enquanto um instrumento de gestão financeira. Um instrumento, ou seja, como é que eu digo instrumento? É melhor até usar a palavra ferramenta de gestão financeira. O orçamento é uma ferramenta assim, fundamental para que o gestor possa começar a desenvolver, né, uma série de ações com o objetivo de tentar melhorar as suas relações e melhorar o desempenho da sua empresa. Tá? Então, nós vemos que o orçamento, na verdade, ele é essa ferramenta... Ela agrega uma série de informações, né? Nós vamos desenvolver, são 6 unidades essa disciplina, né? Durante todo o período de apresentação de cada unidade, eu vou destacar os principais pontos que os de vocês vão ter em relação a esse aprendizado, tá? E nessa primeira unidade, a coisa fundamental vai ser exatamente caracterizar o que é essa ferramenta de gestão empresarial, né? De como na verdade, a importância de você trabalhar com o orçamento com o objetivo de você sintetizar e fazer toda essa síntese orçamentária que é necessária para você fazer o acompanhamento da sua empresa. O acompanhamento dessas variáveis e todas essas coisas novas, esses desafios, essas coisas relativas à competição do mercado que você tem que estar levando em consideração para você propor soluções, né, e agregando informações cada vez mais para que você atinja, por exemplo, como a gente diz, minimize seus custos e potencialize, inclusive, os lucros que a sua empresa pode apresentar. Tá? De qualquer maneira, acho importante chamar a atenção, né, que nessa nossa primeira unidade, nós vamos pegar algumas questões que são basicamente para explicar o que é a introdução a esse conceito do orçamento, né? Então, eu queria lembrar uma coisa que vocês já devem saber, né? São 3 fases básicas que a gente tem no processo de gestão. O planejamento, tá? A fase toda de execução e toda a fase voltada para o seu controle também dentro da empresa. Da mesma forma, o orçamento passa por essas 3 bases, essas 3 fases fundamentais, que é o planejamento, o controle do orçamento e toda a parte de execução do orçamento. Tá? Planejamento, acho que todos nós sabemos muito bem o que é planejar, né? Planejar é você estar estabelecendo metas, objetivos, e você está organizando uma série de informações que possam conduzir você a atender o melhor resultado possível que você possa fazer. Então, isso implica uma série de atividades e nós vamos ver isso com maiores detalhes mais lá na frente. O controle, como vocês sabem, né, é você conhecer a realidade, né, identificar a realidade que essa empresa tem, e a partir desse conhecimento você estabelecer uma série de atitudes e de ações que vão melhorar o desempenho que você possa obter, né? E através do controle você vai corrigindo todas essas divergências que você pode encontrar, essas divergências que possam criar impasses, né? E possam ser desestimuladoras do processo que você está desenvolvendo na gestão da sua empresa. Tá? Então, essa primeira unidade,
ela vai dar essas características, né, com maior profundidade, maior detalhe. É importante que você fique atento a esses conceitos, tá? Para que você possa, então, caminhar no sentido de avançar melhor no seu conhecimento. E a gente possa, por exemplo, entender bem o que vem a ser esse processo que a gente chama orçamentário. A importância do processo orçamentário, né? Tá? Então, algumas coisas são extremamente fundamentais para que você tenha uma visão global disso daí. O processo orçamentário, na verdade, ele diz respeito tem algumas questões que devem ser destacadas e o que o texto apresenta isso para vocês, né? A primeira questão, e eu acho ela assim fundamental, é você entender isso. A quem, né? Ou seja, quando a gente fala quem, não a que gestores, né? A quem dirige a empresa, né? Quem deve administrar esse processo orçamentário, né? Então, veja bem, esse processo orçamentário ele deve exigir uma série de coisas que são extremamente importantes. Então, vocês vão ver opiniões de alguns autores em relação a essa questão de a quem deve dirigir o processo orçamentário, tá? Quem deve administrar o processo orçamentário, porque hoje, né, atualmente, eu quero dizer, o processo todo orçamentário ele é feito de uma forma participativa. Tá? A proposta que vocês têm dentro do livro, vocês têm vários autores que vão ser citados, que colocam as suas definições, tá? Mas o que eu acho importante é que vocês tenham essa noção de que o processo orçamentário, ele é uma das primeiras coisas, uma das coisas fundamentais é esse papel de você elaborar um processo orçamentário participativo, né? Participativo, o que significa isso? Com a participação de todos os envolvidos dentro desse processo empresarial, né? O orçamento deve sempre ser de uma forma onde você tenha o direito a qualquer pessoa que participa da empresa, desde os seus administradores e gestores, tá? Até os níveis mais diferenciados que você pode encontrar. Cada um deles tem uma coisa e tem um papel a desenvolver dentro do orçamento. Não há como você desenvolver um orçamento onde você tem uma abrangência muito grande para atingir essas metas desejáveis que você vai construir ao longo desse processo, sem você estar com o comprometimento e a participação de cada pessoa. Tá? Então, ele tem que ser sempre dessa forma, participativo, né? Com seus objetivos relacionados aos interesses de estratégias que a empresa tem, tá certo? E a responsabilidade desse orçamento seja uma coisa que seja responsabilidade de todos que participam desse processo. Esse é um conceito que eu considero assim fundamental. Vocês vão ver, por exemplo, a gente cita vários atores, né? Aí vários autores falando, desenvolvendo essa questão do que é orçamento participativo, que eu não vou aprofundar aqui. Eu estou chamando a atenção como ponto fundamental para que vocês percebam isso, tá? Então, o que é importante é isso, marcar, né, que todo orçamento, enfim, sintetizando, é tarefa de toda a empresa. É tarefa que deve ser assumida com um compromisso de todos, com o compromisso de cada uma das pessoas nos diversos níveis de gestão e de tomada de decisão. Então, isso significa que cada célula da empresa, cada uma das células, ela tem esse papel. Ela vai desempenhar esse papel, né, de planejar, de executar e de controlar os seus processos, né? E estabelecendo seus objetivos, suas metas da mesma maneira.
Isso é extremamente importante que é outra que a gente chame atenção, tá? Um outro aspecto também, quer dizer, dessa coisa de se falar que tem que ser participativo, tem a ver com uma coisa também que hoje se fala muito, é muito importante, que é a questão do comportamento, né? O comportamento humano, né? A gente tem que também chamar atenção disso, né? O grupo, né? O comportamento humano tem suas características, né? Os grupos têm pessoas diferenciadas, né? Com interesses diferenciados, tá? Então, é uma fase importante que está também relacionada ao processo orçamentário, né? Essa questão do comportamento que você tem que tomar em consideração. E por que isso? Veja só, a gente tem dois níveis no processo orçamentário, onde essa questão do comportamento, ela aparece de uma maneira, assim, marcante. Uma é, na verdade, o seguinte, quando você está projetando esse processo orçamentário, não é certo? Né? O que acontece? A atividade não é, se ele é participativo, por exemplo, não pode caber que você tenha um gestor que exerça um tipo de autoridade maior sobre o outro. Você pode até imaginar o seguinte, você pode ter eu estou chamando a atenção do participativo, mas você pode ter um consultivo, ou seja, aí você teria, na verdade, um gestor que não teria aquela preocupação de estar incorporando, na verdade, a opinião de todas as pessoas, ou abrindo o processo para que cada área ou cada nível possa expor as suas características, possa expor as suas opiniões, possam, por exemplo, estar elaborando as suas ideias, né? Pode ser também, para você evitar, você pode, por exemplo, ter um comportamento que venha a ser extremamente autoritário, se você também não tem, você lida com pessoas que não tenham esse tipo de cuidado. Por isso que eu estou chamando a atenção da questão do comportamento, né, que é um fator muito importante para ser observado quando você está no processo orçamentário, tá? Da mesma forma, um outro fator é a questão da influência, né? Da influência na medida em que você também está lidando com vários níveis dentro de uma empresa e seu processo, né, é um processo, na verdade, participativo, né? Como a gente está propondo, como a gente está chamando a atenção que é o processo onde você pode avançar melhor ao estabelecer suas metas e seus objetivos. Se você tem uma coisa muito autoritária, a influência das pessoas, ou você tiver, por exemplo, pessoas que influenciam mais do que outras nesse processo, né? Isso pode atrapalhar. Quer dizer, então a capacidade dos gestores, por exemplo, é algo, na verdade, indispensável para você entender essas duas coisas. Quer dizer, o processo orçamentário se dar de uma maneira participativa, tá certo? Levando em conta, obviamente, também que as pessoas têm seus comportamentos, são fatores que devem ser observados, tá? E vocês vão ver dentro da unidade uma série de opiniões, uma série de informações de vários autores onde você chama atenção para essas características, né? Quer dizer, hoje a gestão moderna trabalha dessa maneira, né? E aí todos os tipos de ferramentas que você trabalha de gestão estão passando efetivamente por esses tipos de opinião, por esses tipos de sugestões em relação ao trabalho que você tem que desenvolver. Então, pelo que a gente está falando, né, dá para perceber, né, que o orçamento, na verdade, ele é usado não apenas, né, para que você possa, por exemplo, o gerente, né, montar um plano. Ele também pode ser usado para influenciar todo esse processo de relações que você tem
dentro de uma empresa também, né? Quer dizer, ele pode ser usado, na verdade, para medir o desempenho até dos participantes da empresa e também para influenciar, de uma certa maneira, né, cada uma das pessoas e influenciando o seu comportamento e trazendo essa ideia, né, do que é a divisão de um trabalho participativo em colaboração um com o outro, com metas e objetivos comuns. Acho que essa é uma das coisas assim que eu considero interessante de que você perceba ao ler o texto, como isso é essa capacidade dos gestores, né, de orçamento em algo que ele pode estar utilizando e influenciando todo o trabalho que ele está desenvolvendo. Bom, então, como a gente pode ver, né, esse instrumento, essa ferramenta de gestão é um instrumento extremamente dinâmico, né? Dinâmico e é um instrumento assim fundamental, como a gente já falou desde o início, tá? Agora, todo esse processo, né, de elaboração do orçamento, né, tem algumas questões ainda também que são destacadas nessa primeira unidade, né, que diz respeito a alguns pontos que também você tem que prestar atenção, que já são pontos de outra ordem. Aí são pontos mais voltados à elaboração propriamente dita desse orçamento, né. Então, veja só, falamos, o orçamento é um instrumento, uma ferramenta de gestão, ele tem a característica de ter ser participativo, mas o que é que a gente faz? Como é que a gente faz um orçamento, né? Como se elabora um orçamento? Então, a gente começa com alguns pontos que vocês vão ver nessa primeira unidade, que é a análise de uma série dos ambientes onde a empresa vai atuar, né? Nós sabemos que nós já falamos aqui do ambiente interno da empresa, quando a gente falou dos gestores, falamos da influência do gestor, né, da necessidade da participação de todos da empresa no processo do orçamento. Então, esse é todo o ambiente interno que você analisa, todas as características que você analisa, que a gente vai dar uma olhada também assim em algumas coisas. Mas eu quero chamar a atenção, né, do ambiente externo, por exemplo, né? O ambiente externo, quer dizer, nós analisamos, para se fazer um orçamento, a gente precisa dessas duas coisas, analisar o ambiente externo e analisar o ambiente interno, né? O ambiente externo, várias questões têm que ser levantadas. Finalmente, se a empresa produz, vende produtos, né, mercadorias, vende bens e serviços, como a gente fala, né, ela tem que sempre estar levantando e sempre levando em consideração, né, já que ela está trabalhando com um orçamento com o objetivo de aumentar a sua produção, para poder maximizar os seus lucros, eliminar os seus impasses e as suas dificuldades, como nós falamos, né? Então, ela tem que levar em consideração uma série de fatores que geralmente são competitivos. A gente vive numa economia de mercado, né? Uma economia onde a competição está o tempo todo, né? Onde a diversificação de bens e serviços é intensa, tá? Então, analisar os fatores competitivos são extremamente importantes. Isso está destacado no nosso texto. Vocês vão ver lá que a importância de você analisar o preço do produto, analisar, por exemplo, quais são a qualidade que você tem dos produtos que estão externamente, analisar o preço, por exemplo, do que o produto entra no mercado ou sai no mercado, qual é o atendimento quanto você pode vender, qual é o atendimento das suas vendas, uma série de questões que são externas, são externas não, são os fatores competitivos, tá certo? Que você tem que levar em consideração para que você possa, ao elaborar os seus planos orçamentários, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente, a gente perceber isso, o que é cada uma dessas coisas e poder elaborar o nosso orçamento, tá? Veja só, existem algumas questões, por exemplo, que a empresa tem que tentar responder. Por que o cliente compra o seu produto? Por que ele prefere o seu produto
ou escolhe o produto do seu competidor, né? Qual é, por exemplo, os custos que você tem, né? Como é o trabalho da sua mão de obra? Então, você tem uma série de aspectos que são necessários de você responder para você fazer seu orçamento, e por isso que você tem que estar analisando essas diferenciações todinhas, porque isso às vezes, podem vir a se tornar em fatores extremamente críticos para você elaborar o seu orçamento, tá? No nosso texto, a gente tem uma análise que é feita do ambiente externo do Potter, onde ele levanta as forças competitivas que você tem no mercado, e ele chama atenção para algumas coisas que também são muito importantes, né? Quer dizer, existem novos produtos no mercado potenciais? Você tem alguma ameaça de produto substituto ao produto que você fabrica? Você tem rivalidade entre os seus concorrentes, né? O poder de negociação que você tem também com os seus acessórios, com os seus concorrentes, os seus fornecedores também. Quer dizer, então você analisa seus fornecedores, seus concorrentes, os tipos de produtos substitutos, os tipos de produtos novos que estão entrando no mercado. São forças competitivas extremamente importantes que você tem que analisar e estão dentro tudo nesse ambiente que você está analisando externamente. Externo porque são fora da empresa, né? Internamente, você também tem uma série de fatores para você analisar, né? Quer dizer, aí a empresa tem que estar estabelecendo, por exemplo, quais são os seus objetivos ou as metas que ela tem a atender, ou seja, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, tá? Né? Que tipo de mercado você quer atender? Que tipo de estratégias você vai desenvolver, né? Como é que você vai desenvolver as estratégias para que você entre no mercado e coloque até o seu produto. Quer dizer, a estratégia, na verdade, é aonde você quer chegar, né? E como você vai chegar e de que maneira você vai chegar dentro daquilo que você constrói como seus objetivos, né? A estratégia é a forma de você criar ações para você chegar aos seus objetivos. Isso está explicado na unidade. A gente não vai perder tanto tempo, basta ter uma boa leitura que você percebe isso, tá? E a outra coisa importante, então, aí vem uma outra parte. E que ações eu desenvolvo? São os planos de ação que você tem que desenvolver, né? Ou seja, quais são as etapas e quais são as ações, quais são as formas de atingir aqueles objetivos que eu estabeleci. Então, são coisas todas encadeadas, né? Significa que definir seus objetivos gerais e seus objetivos específicos passa a ser uma coisa assim, extremamente fundamental, né? Então, a gente vê lá, da mesma forma que você definir suas políticas administrativas, as suas políticas de organização, como a gente fala, né? Quer dizer, como você vai desenvolver cada uma dessas coisas, isso é fundamental. Quer dizer, desenvolver seus objetivos passa por você criar um sistema, né, orçamentário que possibilite você atingir as metas que você vai estabelecer. Então, essa primeira unidade da gente, ela amarra esses conceitos básicos para você, né? Amarra, como nós estamos tentando colocar, chamar a atenção para você para entender o que é o orçamento. Por que o orçamento é essa ferramenta tão importante para a gestão? A gente sabe que o orçamento, vocês vão ter a percepção melhor ainda, a partir da segunda unidade, da importância dele, dos levantamentos econômicos financeiros que ele faz, quando a gente for olhar os planos que se desenvolve, né? Mas essa primeira introdução, ela, na verdade, o objetivo era esse, né? Colocar de uma maneira agregada para você essa visão do orçamento como ferramenta de gestão, né? Com essas características que você tem que ter,
né, que o gestor tem que ter, de ter a percepção de que é um instrumento que você tem que estar trabalhando em conjunto com toda a empresa, né, que é participação de todos os membros da empresa, como a gente falou, ter a percepção de que você lida com esses membros da empresa e todo esse processo orçamentário, então, está condicionado a esses instrumentos que a gente falou, né? Ao comportamento, ao estabelecimento dos seus objetivos, suas metas, as suas estratégias de ação e a definição desses objetivos, a importância que eles trazem para você e a definição das suas políticas todas organizacionais, ou seja, como você organiza a empresa nesse sentido. Bom, quanto à definição das políticas organizacionais, né, o importante a destacar é o seguinte, né, todas as empresas, todas as firmas, né, elas estabelecem as suas formas de atuação e estabelecem as suas políticas, inclusive internas, né, que tem a ver, por exemplo, com a forma de conduzir a sua gestão. Da mesma forma que se fala no orçamento participativo, né, as políticas que a empresa estabelece em relação ao desempenho de determinadas coisas, quer dizer, o comportamento político, o tipo de ações que ela gosta, que ela vai desenvolver, ela estabelece também no seu espaço de trabalho interno, tá? Quer seja em relação à relação do empregado com seus gestores, quer seja em relação ao comportamento, né, do empregado dentro da empresa, do gestor dentro da empresa. Essas políticas são internas e tem as suas políticas externas também, né, estabelecida a como ela vai se colocar externamente, a como ela qual vai ser a visão e a missão que ela tem dentro da sociedade, tá? Então, isso faz parte também e é muito importante para você trabalhar e desenvolver as suas ações e você melhorar e tornar a programação do seu orçamento adequado para isso. Porque vocês vão ver que são muitos planos de ação que tem que se desenvolver, né? Como já se falou. Essa é uma das etapas fundamentais do processo orçamentário. Então, a definição das políticas organizacionais, elas fazem parte intrínseca também do processo. Nenhum desses processos eles correm individuais. Todos eles fazem parte de um grande conjunto de ação que a empresa vai desenvolver. Tá? Então, nós vamos encerrar aqui a primeira unidade. Tá? Acho importante lembrar vocês a leitura do nosso material impresso. Tá? Leia com atenção, faça as marcas necessárias, discuta, raciocine, faça sua reflexão em relação aos conceitos que estão explícitos nesse material. Não se esqueça de interagir com os tutores da disciplina. Os tutores têm todas as condições de avançarem no processo de esclarecimento e de orientação de qualquer dúvida que existe em relação. Aponte isso, não deixe de interagir. Faça contato conosco, esteja sempre presente, que nós estamos disponíveis.